Olá, que alegria! Nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito de um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Quero deixar o meu grande abraço para os acolhidos da Terra de Canaã, Centro de Reabilitação Jovens Livres, esse povo que eu amo muito. Eu gostaria de dizer que nós vamos refletir hoje no texto que está em Mateus, no capítulo 13. É um texto muito conhecido, mas por isso mesmo ele é necessário. Importante demais que a gente compreenda esse texto. A palavra de Deus diz assim, é a parábola do semeador. Observem. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então aqui tem um segredo incrível da palavra de Deus, meus queridos acolhidos, povo que vai ouvir, vai assistir esse vídeo. Isso aqui mostra que a misericórdia do Senhor é um negócio inimaginável, violento, maravilhoso, que nos vivifica a cada manhã, mas existe um limite, nós temos que entender isso, existe um limite. Aquele povo para quem o Senhor veio, que foi o povo judeu, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram e se cumpre ali. A gente fica pensando, será que o Senhor, ele não queria que o povo entendesse as profecias? A própria palavra nos ensina. Tá claro aqui, não é que ele não queria que o povo judeu entendesse o que estava acontecendo. Acontece que o povo judeu ouvia de forma maligna. Eles não queriam ouvir, olha só, eles não queriam ouvir. O coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E isso pode acontecer na nossa vida, amores. Senhores, na nossa vida nós podemos ser como esse povo ali, de má vontade, sabe, irritados,
Quando a palavra é aberta, a pessoa fica irritada. Parece que assim, ai meu Deus, lá vão eles falar da Bíblia de novo. Aí não adianta, nenhum processo de Deus vai perseverar. Nenhum processo de Deus vai se aprofundar. Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele aguarda até o momento que a gente deseja e anseia com todo o nosso coração entender. Se a gente não quer, nós vamos continuar batendo a nossa cabecinha na parede. Quantas vezes a gente quiser, dando errado, fazendo errado, produzindo frutos para nossa tristeza, destruindo a nossa família, não tem problema. Tem tristemente problema, mas o Espírito Santo, ele deixa que a gente escolha, gente. Como aquele povo escolheu, ele se revelou para quem quis receber. E olha, como ele fala agora, como o Senhor Jesus trata, como ele ensina os seus discípulos, ele fala assim: o reino de Deus, está lá no versículo 24 do capítulo 13 de Mateus. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Não, eu errei, não quero essa. Essa é outra parábola. Eu quero primeiro contar para vocês essa aqui. Ele agora, no versículo 18, ele explica a parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entender, olha que seriedade que isso é. Vem o maligno e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Gente, então há necessidade de nós compreendermos e termos humildade suficiente para chegar, se a gente não está compreendendo alguma coisa, chegar diante de alguém e perguntar e pedir ajuda. Nós podemos ser pessoas que não compreendem as coisas espirituais a princípio? Sim. Por isso o Senhor levanta mestres, levanta pessoas que nos ensinam a palavra de Deus. É necessário. Se nós ainda não temos a habilidade de acessar o mestre que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, não é? Então a gente tem recurso. Só não podemos não compreender. Porque se a gente não compreende, a palavra, e é palavra do Senhor Jesus, diz que vem o maligno e rouba aquela semente, que é a própria palavra que foi plantada no coração da pessoa que não entende nada disso. Ele rouba aquilo. Que coisa, né? Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante, o caminho é Jesus. Ninguém pode ficar à beira do caminho. Nós temos que estar no caminho, caminhando com Ele, caminhando nele, com Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele, nele são todas as coisas. Se nós ficarmos à beira do caminho, nós estamos fora dele e isso não vai ser produtivo para a nossa vida. Tá, vamos continuar. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Meu Deus, que bom, Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, terreno pedregoso, uma plantinha, né, que foi semeada no meio das pedras, a terra que ela tem para se nutrir é pouca, ela não pode aprofundar as raízes dela. Se isso acontece em relação à palavra de Deus na nossa vida, se nós não tivermos profundidade na palavra, meus queridos, se a gente não se dedicar ao estudo da palavra, se a gente não amar a palavra de Deus, não entender que ela é o nosso alimento, que nós precisamos dela, a nossa raiz vai ficar curtinha. Vindo qualquer tribulação para a nossa existência, e olha, tudo pode acontecer para quem está debaixo do sol, para bom, para ruim, para servo, para não servo, para ímpio, para quem não acredita em nada, todas as coisas acontecem. Nós temos que ter força e fé e resistência na palavra de Deus, senão a coisa fica difícil. A palavra diz que nós não resistiremos se as nossas raízes não estiverem profundamente cravadas na rocha que é Jesus, né?
Então, quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Pensa numa florzinha, numa planta crescendo no meio de espinhos. Aquela pessoa que recebe a palavra, mas que está tão preocupada com tudo na sua vida, com tudo, pensa em tudo antes do reino de Deus. Acha que, ele tem religião, a pessoa tem religião, já tá bom. Não é assim. O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Se não for prioridade na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos perecer, nós vamos perder aquilo que foi semeado no nosso coração, que é a preciosa palavra do Senhor. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É a palavra que ama, é a pessoa que ama a palavra, que se devota à leitura da Bíblia, que procura praticar a palavra, porque também não adianta só conhecer a palavra. Nós temos que ter a palavra viva dentro de nós, nós temos que nos mover pela palavra de Deus. Olha que lindo esse texto. Eu recomendo que os meus amados amigos que estão ali na terra de Canaã leiam atentamente o capítulo 13 de Mateus e reflitam: que tipo de terreno vocês são? Que tipo de terra eu posso dizer que eu sou? Será que eu já estou produzindo fruto? Talvez 30 a 1 por 30? Ou será que já é 1 por 60, 1 por 100? É necessário que a gente se conheça e ore ao Senhor para nos transformar em terra fértil para a palavra dele. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. Amém.